Talvez você seja jovem e esteja transbordando ambição. Talvez seja jovem e esteja em dificuldades. Talvez tenha ganhado seus primeiros milhões, assinando o primeiro contrato. Talvez tenha sido selecionado para integrar algum grupo de elite ou até já tenha conquistado o suficiente para não precisar se preocupar pelo resto da vida. Talvez esteja chocado ao descobrir o vazio encontrado no topo. Pode ser que tenha sido encarregado de liderar outras pessoas em meio a uma crise. Talvez tenha acabado de ser demitido. Ou quem sabe, acabou de chegar ao fundo do poço. Seja qual for a situação, o que quer que esteja fazendo, o seu pior inimigo já mora dentro de você. É o seu ego. E é sobre ele que iremos falar hoje. Então pegue seu café e vamos juntos entender esse inimigo que todos temos em comum. O primeiro princípio é que você não deve se enganar e que você é a pessoa mais fácil de enganar. O ego, que iremos abordar aqui, fala sobre a crença doentia na própria importância, arrogância, ambição egocêntrica. É aquela criança petulante dentro de cada um que prefere fazer suas próprias vontades acima de tudo ou de qualquer pessoa. A necessidade de ser melhor do que, mais do que, reconhecido por, muito além de qualquer utilidade plausível, isso é ego. É o senso de superioridade e de certeza que ultrapassa os limites da autoconfiança e do talento. Desse modo, o ego é inimigo tanto daquilo que você quer quanto daquilo que você tem, do domínio crítico de um ofício, do verdadeiro pensamento criativo, da capacidade de trabalhar em equipe, de conquistar lealdade e apoio, da longevidade, da repetição e da manutenção do sucesso. Ele repele vantagens e oportunidades. É um ímã para inimigos e erros. Aspiração. Nesse estágio, estamos dispostos a fazer uma coisa. Temos um objetivo, um chamado, um novo começo. Cada grande jornada começa aqui. No entanto, muitos de nós nunca chegarão ao destino pretendido. O ego, na maioria das vezes, é o culpado. Nós nos fortalecemos com histórias fantásticas, fingindo ter entendido tudo. Deixamos nossa estrela brilhar só para então se apagar, e não fazemos ideia de por que isso acontece. Esses são os sintomas do ego. Sua cura são a humildade e a realidade. Entre os homens que ascendem à fama e à liderança, podemos conhecer dois tipos: aqueles que acreditam em si mesmos desde o berço e aqueles que isso se desenvolve lentamente, dependendo da realização concreta. Para os homens do último tipo, esse próprio sucesso é uma surpresa constante e os seus frutos são mais deliciosos, ainda que sejam saboreados de maneira prudente e com a desconfiança inquietante de que tudo não passa de um sonho. Devemos nos perguntar se a crença em si mesmo não se baseia em realizações concretas. Então, em que se baseiam? Quando estamos apenas começando, muitas vezes a resposta é em nada. Ego. E é por isso que assistimos com tanta frequência a ascensão incríveis seguidas de quedas calaminosas. Então, que tipo de pessoa você será? Precisamos aprender a equilibrar talento, ambição e intensidade. Nossos valores culturais quase tentam nos tornar dependentes da validação e da ideia de merecimento, e governados por nossas emoções. Durante uma geração, pais e professores se concentraram no desenvolvimento da autoestima de todos. Daí em diante, os temas de nossos gurus e das nossas figuras públicas tinham como objetivo quase exclusivo nos inspirar, encorajar e garantir que poderíamos fazer qualquer coisa que nos passasse pela cabeça. E na realidade, isso nos enfraquece.
Pode-se dizer que a capacidade de autoavaliar as nossas próprias habilidades é o maior talento de todos. Sem ela, o aperfeiçoamento se torna impossível. Nesta etapa, você deve praticar olhar para si mesmo a uma pequena distância, cultivando a capacidade de enxergar além dos próprios pensamentos. O distanciamento de si mesmo é um antídoto natural contra o ego. É fácil se desenvolver emocionalmente e se encantar com o próprio trabalho. O que é raro não é o talento, a habilidade ou a confiança em seu estado bruto, mas a humildade, a diligência e o autoconhecimento. Para que o seu trabalho seja verdadeiro, ele precisa provir da verdade. Se você deseja que o seu sucesso seja mais do que uma centelha efêmera, precisa estar preparado para se concentrar no longo prazo. Apesar de pensamentos grandes, precisamos agir e viver pequeno, se quisermos conquistar o que buscamos. Porque se nos concentramos na ação e na educação, deixamos de lado a validação e o status. Nossa ambição não será grandiosa, mas iterativa. Um pé na frente, outro atrás, aprendendo, crescendo e se dedicando. Quase universalmente, o tipo de performance que aprendemos nas redes sociais é positiva. Na maioria das vezes vou contar como as coisas estão indo bem. Veja como eu sou incrível. E raramente é a verdade. Sinto medo, estou com dificuldades, não sei. No início de qualquer jornada, nós nos sentimos animados e nervosos. Então buscamos conforto externo e não interno. Todos nós temos um lado fraco que, feito um sindicato, não é exatamente mal intencionado, mas ainda assim, no final do dia, quer receber o máximo de crédito e atenção pública por ter feito o mínimo. Nós chamamos esse lado de ego. O que quer que você busque na vida, a realidade não demora a interferir no idealismo de sua juventude. A realidade pode ter muitos nomes e formas, incentivos, compromissos, reconhecimento e políticas. Em todos os casos, ela pode rapidamente nos desviar de fazer para ser, de conquistar para fingir. O ego alimenta essa ilusão a cada passo do caminho. Se não tomarmos cuidado, até mesmo o cargo que desejamos ocupar é capaz de nos corromper. Muitas vezes, nós nos apaixonamos por uma imagem do que acreditamos ser o sucesso. Para muitas pessoas, é o título do emprego, a faculdade de administração que frequentam, o número de assistentes que possuem, a localização da sua vaga de estacionamento, os subsídios que recebem, seu acesso ao CEO, o tamanho do seu contra-cheque ou o número de fãs que tem. As aparências enganam. Ter autoridade não é a mesma coisa que ser uma autoridade. Ter o direito tampouco é a mesma coisa. Ser promovido não significa necessariamente que se está fazendo um bom trabalho ou que sequer tenha merecido a promoção. Impressionar as pessoas é algo completamente diferente de ser de fato impressionante. Pense nisso na próxima vez que se sentir merecedor de alguma coisa, na próxima vez que confundir o seu sonho com fama. Pense nisso sempre que se deparar com a escolha: preciso disso ou é o meu ego falando? Você está pronto para tomar a decisão certa? Ou os prêmios ainda enchem os seus olhos? Ser ou fazer? A vida é uma escolha interminável. O poder de ser um aprendiz não significa apenas ter um período prolongado de instrução, mas também coloca o ego e a ambição nas mãos de outra pessoa. Um tipo de teto é imposto ao ego, pois o indivíduo sabe que não é melhor do que o mestre, com quem ele aprende. Não está nem perto disso. Você respeita o mestre, você se subordina. Não pode fingir ou enganá-lo. Não dá para trapacear em um processo educativo. Não existe outro atalho a não ser aprender todos os dias.
Se não aprender, você está fora. Não gostamos de pensar que alguém é melhor que nós, ou ainda temos muito a aprender. Queremos pensar que chegamos ao fim do nosso aprendizado. Queremos estar prontos. Fingir conhecimento é um dos nossos vícios mais perigosos, pois nos impede de melhorar. Uma autoavaliação meticulosa é o antídoto para isso. Se você quer ser grande, precisa ter alguém melhor com quem aprender, alguém inferior a quem ensinar e alguém no mesmo patamar com quem se comparar. Para se tornar grandes e continuarem grandes, todos devem saber o que veio antes, o que está acontecendo agora e o que virá em seguida. Devemos absorver os fundamentos do seu domínio e o que os cerca, sem que se tornem fósseis ou parem no tempo. Devem estar em constante aprendizado. Todos nós devemos nos tornar nossos próprios professores, tutores e críticos. Um verdadeiro aprendiz é como uma esponja. Absorve o que acontece ao seu redor, filtra e se segura no que pode manter. Um aprendiz é autocrítico e automotivado, sempre tentando aperfeiçoar a sua compreensão a fim de poder passar para o próximo tópico, o próximo desafio. Um verdadeiro aprendiz também é o seu próprio professor e o seu próprio crítico. Não há espaço para o ego. É impossível aprender aquilo que consideramos já saber, disse Epiteto. Você não pode aprender se acha que já sabe. Não encontrará resposta se for orgulhoso ou presunçoso demais para fazer perguntas. Não poderá melhorar se estiver convencido de que já é o melhor. A arte de receber feedbacks e principalmente críticas duras é uma habilidade crucial na vida. Nós não apenas precisamos aceitar críticas, mas solicitá-las, esforçando-nos para buscar o negativo precisamente quando os nossos amigos, nossos familiares e o nosso cérebro nos dizem que estamos nos saindo muito bem. O ego, no entanto, evita esse tipo de avaliação a todo custo. Quem quer se submeter a um treinamento para corrigir erros? O ego acredita que já sabe como e quem somos, isso é, acha que somos espectadores perfeitos, gênios e verdadeiramente inovadores. Ele não gosta da realidade e prefere a sua própria análise. O ego tampouco nos permite uma preparação adequada. Para nos tornarmos o que almejamos, muitas vezes precisamos de longos períodos de anonimato, sentados e lutando algum tópico ou paradoxo. A humanidade é o que nos mantém nessa posição, preocupados com o que não sabemos o suficiente e com o que devemos continuar estudando. O ego nos apressa a chegar ao fim, nos faz pensar que a paciência é para perdedores, enxerga erroneamente como uma fraqueza e presumir que somos tão bons que submeter o nosso talento às provas do mundo é quase um desaforo. Não seja apaixonado. Para ser claro, não estou dizendo que você não deva se importar com as coisas. Estou falando de um tipo diferente de paixão, do entusiasmo desenfreado, da nossa determinação em atacar o que está diante de nós com toda a disposição da usina de energia que os nossos professores e gurus nos garantiram ser a nossa força mais importante. É aquele desejo ardente e insaciável de começar a alcançar algum objetivo vago, ambicioso e distante. Essa motivação, aparentemente inofensiva, está tão longe de ser o caminho certo, tão afastada, que chega a doer. Lembre-se, fervoroso é apenas um eufemismo para louco. Trabalhe o seu controle, faça bem feito e nunca seja um escravo da paixão. Em nossos esforços, enfrentamos problemas complexos e com frequência em situações inéditas. As oportunidades não costumam ser piscinas profundas e imaculadas que requerem coragem e ousadia de quem deseja mergulhar nelas, mas sim águas obscuras e sujas, bloqueadas por inúmeras formas de resistência.
O que é realmente necessário nessas circunstâncias é clareza, ponderação e uma determinação metódica. Só ouvimos falar da paixão das pessoas bem-sucedidas e nos esquecemos que os fracassos partilharam com elas a mesma característica. Não podemos imaginar as consequências até darmos uma olhada em suas trajetórias. Precisamos avançar com propósito e realismo. O propósito, poderíamos dizer, é uma paixão sem limites. O realismo é o distanciamento e a perspectiva. Quando somos jovens, ou quando a nossa causa é jovem, os sentimentos são tão intensos, assim como os nossos hormônios. A paixão é mais forte na juventude, que parece errado ir devagar. Isso é somente a nossa impaciência, é nossa incapacidade de ver que nos esgotarmos e nos inflarmos não vai acelerar a jornada que temos pela frente. Acima de tudo, evite o excesso de fervor. Assim, você fará coisas grandiosas. Assim, deixará para trás a sua versão bem intencionada, porém ineficaz. Existe um velho ditado que diz: fale pouco, faça muito. O que precisamos fazer é atualizar e aplicar uma versão dele à nossa abordagem inicial. Seja menos, faça mais. Imagine que você encontrasse algum modo de ajudar cada pessoa que conhece. Alguma coisa que pudesse fazer por elas. E se encarasse isso de forma a beneficiá-las em vez de beneficiar apenas a si mesmo, o efeito cumulativo dessa atitude com o tempo seria profundo. Você aprenderia muito resolvendo diversos problemas. Conquistaria a reputação de ser indispensável. Teria inúmeros novos relacionamentos e uma imensa reserva de favores para cobrar ao longo do caminho. Esse é o objetivo da estratégia da tela em branco. Alcançar o sucesso ajudando os outros. Fazer um esforço focado para trocar a gratificação de curto prazo por uma compensação de longo prazo. Deixe que os outros recebam o crédito em cima de crédito, enquanto você adia o recebimento e acumula juros sobre o montante principal. Depois de vestir esse manto, você verá que o ego da maioria das pessoas as impedem de perceber que aquele que abre o caminho acaba por controlar o rumo que se toma, do mesmo jeito que a tela dá formato à pintura. Reparei que aqueles que alcançavam os melhores resultados são aqueles que subjugam o corpo, são aqueles que nunca se exaltam ou perdem o autocontrole, mas são sempre calmos, contidos, pacientes e educados. Nosso caminho, não importa o que aspiramos, em certos aspectos será definido pela quantidade de absurdos que estamos dispostos a enfrentar. Não importa quão talentoso você seja, quantas conexões incríveis ou quanto dinheiro você tenha. Se quiser fazer alguma coisa, algo grande, importante, significativo, você será submetido a tratamentos que irão da indiferença à franca sabotagem. Nesse cenário, o ego é o oposto absoluto do que você precisa. Quem pode se dar ao luxo de se entregar a impulsos ou de acreditar que é um presente de Deus para a humanidade? Ou importante demais para suportar qualquer coisa de que não goste? Aqueles que dominam seu ego compreendem que não é você que é diminuído quando os outros o tratam mal, e sim eles. Você poderá mudar o sistema depois de tê-lo conquistado. Enquanto isso, precisará encontrar algum jeito de usá-lo a seu favor, aos seus propósitos, mesmo que esses propósitos sejam apenas mais tempo para desenvolver de maneira apropriada, aprender a custo de outras pessoas, construir uma base e se estabelecer. Liberte-se de seus pensamentos. Uma pessoa que pensa o tempo todo não tem nada em que pensar a não ser pensamentos. Então, ela perde o contato com a realidade e vive em um mundo de ilusões. É natural para qualquer pessoa jovem e ambiciosa, ou simplesmente alguém cuja ambição seja jovem,
ficar entusiasmada e ser dominada pelos próprios pensamentos e sentimentos, em especial em um mundo que nos encoraja a ter e promover uma marca pessoal. Precisamos contar histórias para vender o nosso trabalho e os nossos talentos, e depois de algum tempo acabamos nos esquecendo de onde está a linha que separa as nossas ficções e a nossa realidade. Em última análise, essa incapacidade acabará por nos paralisar, ou vai se tornar uma parede entre nós e as informações que precisamos para fazer o nosso trabalho. Às vezes, só precisamos começar, mas estamos cheios de ansiedade, dúvidas, impotência, dores e às vezes um toque de loucura. Nesse aspecto, somos como adolescentes. Nossa imaginação, que está sob tantos aspectos, pode ser uma vantagem. É perigosa quando corre livre. Precisamos tomar as rédeas dela com as nossas percepções. Caso contrário, perdidos na excitação, com que precisão poderemos prever o futuro ou interpretar os eventos? Como poderemos conversar? Como poderemos conservar a curiosidade e a consciência? Avaliar o momento presente? Ser criativo dentro do reino da praticabilidade? Viver com discernimento e presença requer coragem. Não há nenhuma plateia para se apresentar, há apenas trabalho a ser feito e lições a serem aprendidas em tudo o que nos cerca. Trabalho, trabalho, trabalho. A distinção entre um profissional e um diletante está exatamente aqui. Quando você aceita que ter uma ideia não é o bastante, que você precisa trabalhar até conseguir de fato recriar a sua experiência com palavras escritas. Você sabe que tudo requer trabalho, e o trabalho pode ser bastante difícil. Mas você realmente entende? Você tem noção de quanto trabalho vai ter? Não estou falando do trabalho que você terá até conseguir a sua grande oportunidade, até fazer o seu nome, mas trabalho. É trabalho e mais trabalho para sempre. Serão necessárias 10.000 horas ou 20.000 horas até a maestria? A resposta é que não importa. Não há limite. Pensar em um número é viver em um futuro condicional. Melhor dizendo, são necessárias muitas horas para chegar aonde queremos. Não se trata de brilhantismo, mas sim de entregar um trabalho contínuo. Ainda que essa não seja uma perspectiva muito atraente, ela deve ser encorajada, pois significa que tudo está ao alcance de qualquer um de nós, contando que tenhamos o condicionamento e a humildade necessária para sermos pacientes e a força moral para trabalhar. A escolha daquilo que empregamos a nossa energia decidirá, no final das contas, as nossas conquistas. Sucesso. Aqui estamos no topo de uma montanha que demos duro para escalar, ou pelo menos já podemos enxergar o topo dela. Agora, enfrentamos novas tentações e problemas. Respiramos o ar puro de um ambiente implacável. Por que o sucesso é tão efêmero? É o nosso ego que o abrevia. Seja o colapso dramático ou uma lenta erosão, ele é sempre possível e geralmente desnecessário. Paramos de aprender, paramos de ouvir e nos esquecemos do que importa. Tornamo-nos vítimas de nós mesmos e da competição. A sobriedade, uma mente aberta, organizada e um propósito. Eis ótimos estabilizadores. Eles equilibram o ego e o orgulho que nasce com a conquista e o reconhecimento. Seja qual for o sucesso que você tenha alcançado, o ego é o seu inimigo. O sucesso é inotoxicante. No entanto, a sua manutenção requer sobriedade. Não podemos continuar aprendendo se pensarmos que já sabemos tudo. Não podemos nos deixar levar por mitos que nós mesmos criamos ou pelo ruído e pelo falatório do mundo exterior. Precisamos entender que não passamos de uma pequena parte de um universo interconectado. Acima de tudo,
precisamos construir uma organização e um sistema em torno do que fazemos, cujo foco seja o trabalho e não nós mesmos. Ao longo da carreira, você irá se deparar com escolhas que deve fazer. Todas as pessoas precisam fazer. Seu império pode ter sido construído do nada ou herdado. Sua riqueza pode ser financeira ou apenas um talento cultivado. Mas em todas essas possibilidades, a entropia está tentando destruí-la no exato momento em que você lê isso. Você é capaz de lidar com o sucesso? Ou ele é a pior coisa que pode lhe acontecer? O que parece é que nunca estamos felizes com o que nós temos. Queremos também o que os outros têm. Queremos mais do que todo mundo. No começo, sabemos o que é importante para nós, mas depois que alcançamos essa meta, esquecemos as nossas prioridades. O ego nos arrasta e pode nos arruinar. O ego nos leva à inveja e a inveja corrói os alicerces dos grandes e dos pequenos. O ego sabota a grandeza, iludindo quem a possui. A maioria de nós começa com a ideia clara do que quer na vida. Sabemos o que é importante para nós, o sucesso que alcançamos, especialmente quando vem cedo ou em abundância, coloca-nos em um lugar incomum. Então, de repente, estamos em um lugar novo e temos dificuldades para controlar a nossa postura. Quanto mais avançamos no caminho da realização, seja ela qual for, é maior a frequência com que nos deparamos com outras pessoas bem-sucedidas, o que abala a crença em nossa capacidade e importância. Que uma coisa fique clara: a competitividade é uma força importante na vida, é o que move o mercado e o que está por trás de algumas das conquistas mais impressionantes da humanidade. Individualmente, por outro lado, é crucial que você saiba com quem está competindo e por quê. Tenha um sentido claro do espaço onde se encontra. Cada um de nós tem um potencial e um propósito único. Isso significa que só nós podemos avaliar e estabelecer os termos para nossas vidas. São muitas as vezes que olhamos para outras pessoas e fazemos da sua aprovação o padrão que devemos atingir. O resultado é que desperdiçamos justamente o nosso potencial e o nosso propósito. Chegou a hora de se sentar e pensar no que é importante de verdade para você. E então, adotar medidas para renunciar tudo aquilo que não é. Sem isso, o sucesso não será agradável, ou sequer tão completo quanto poderia ser. O pior, ele não durará. Fracasso. Aqui estamos nós, vivenciando as agonias inerentes a qualquer jornada. Talvez tenhamos fracassado, talvez tenha sido mais difícil do que havíamos previstos alcançar os nossos objetivos. Ninguém é permanentemente bem-sucedido e nem todos encontram o sucesso na primeira tentativa. Nós todos lidamos com reveses ao longo do caminho. O ego não apenas impede que nos preparemos para essas circunstâncias, como muitas vezes contribui para sua ocorrência. A saída, o caminho para retomar o progresso, requer uma reorientação e mais autoconhecimento. Não precisamos de piedade, nem de nós mesmos e nem de ninguém. Precisamos de propósito, equilíbrio e paciência. É porque a humanidade está mais disposta a se identificar com a nossa alegria do que com as nossas tristezas, que desfilamos as nossas riquezas e escondemos a nossa pobreza. Nada é tão mortificante quanto sermos obrigados a expor os nossos sofrimentos diante do olhar público e sentir que, apesar da nossa situação estar exposta aos olhos de toda a humanidade, nenhum mortal é capaz de conceber metade do que sofremos. O fracasso e a adversidade são relativos e únicos para cada um de nós. Quase sem exceção, é isso que a vida faz. Pega os nossos planos e os rasga em 1000 pedacinhos. Em alguns casos, só uma vez. Em outras, várias vezes.
Todos nós passamos por experiências que nos deixam furiosos. Quanto mais bem-sucedidos e poderosos nos tornamos, acreditamos que é necessário proteger um número cada vez maior de coisas, pois só assim manteremos ileso o nosso legado, a nossa imagem e a nossa influência. Se não formos cuidadosos com tudo, podemos acabar desperdiçando uma quantidade incrível de tempo ao tentar evitar que o mundo nos desagrade ou desrespeite. No fracasso ou na adversidade, é fácil odiar. O ódio, ele evita a culpa, ele responsabiliza os outros. É também uma distração, pois não fazemos muito mais quando estamos ocupados nos vingando ou investigando os males que supostamente nos causaram. Isso nos ajuda, de algum modo, a chegar onde queremos? Não. Isso apenas nos mantém onde estamos, ou pior, impede completamente o nosso desenvolvimento. Se já somos bem-sucedidos, ele mancha o nosso legado e amarga o que poderiam ter sido os nossos anos dourados. Enquanto isso, o amor está bem ali, sem ego, aberto, positivo, vulnerável, pacífico e produtivo. Não é fácil enfrentar o ego. Primeiro, aceitar que o ego pode estar ali. Depois, submeter-se à crítica. A maioria de nós não suporta o desconforto do autoexame. É mais fácil fazer praticamente qualquer outra coisa. Aliás, algumas das realizações mais inacreditáveis do mundo, sem dúvida, são o resultado de um desejo de se evitar a escuridão do ego. Meu amigo, o filósofo e mestre das artes marciais, Daniele Bolelli, certa vez me forneceu uma metáfora útil. Ele explicou que treinar era como varrer o chão. Só porque fizemos isso uma vez, não significa que o chão vai ficar limpo para sempre. Todos os dias a poeira volta e todos os dias precisamos varrer novamente. O mesmo se aplica ao ego. Você ficaria chocado com o tipo de prejuízo que a poeira e a sujeira podem causar com o tempo e com o quão rápido elas se acumulam, tornando-se difíceis de remover. Finalizamos por aqui mais um resumo inteligente. Eu espero que você tenha conseguido compreender como olhar para si, entender o mecanismo do seu ego e como a autoavaliação pode te ajudar a desbancar o seu ego e ajudar a conquistar o sucesso. Se você ficou interessado em se aprofundar nesse conteúdo, o link para a compra de um exemplar de uma forma segura está na descrição desse vídeo. Se você gostou desse resumo, compartilhe com os seus amigos e já se inscreva no canal para mais resumos de livros. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.